Olá, esta é a primeira aula do quarto bimestre para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Habitualmente, né, como nos bimestres anteriores, a gente começa fazendo a correção da AAP do bimestre anterior, mas como não tivemos a AAP, nós já vamos direto para o caderno São Paulo Faz Escola, né, começando nos outros volumes. A gente vai estudar o volume 4. Nos outros volumes vinha a matéria de matemática primeiro, né? Agora nesse daqui deu uma invertida, né? E a versão, pelo menos a que eu consegui aqui, é de 2019. E do terceiro ano, o físico está em falta em diversas escolas, né? Então provavelmente vocês não irão conseguir retirar na escola, pelo menos é o que a gente está ouvindo por aí, né? Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui o tema, né? O tema vai ser estatística, que nós vamos estudar, e nós vamos fazer de que maneira, né? Nós vamos estudar as fórmulas que tem diversas fórmulas, e obviamente que essas fórmulas nós vamos usar os recursos da tecnologia, calculadora e esse tipo de coisa, e as coisas que são mais fáceis e que costumam cair também no Enem, a gente vai tentar desenvolver de uma maneira que não utilize calculadora, né? Então nós vamos trabalhar das duas formas diferentes. Eu vou apontar, obviamente, os temas que a gente vai estudar referente à ETEC e mais especificadamente para o Enem também, tá? Então a parte de estatística, ela tenta prever a tendência de algumas coisas, né? Então, como a gente está aí no tempo de pandemia e eleição, esse tipo de coisa, então os estudos estatísticos serão feitos através de pesquisa, análise de dados, análise de gráfico, análise de tabela, vai tentar prever a tendência de alguma coisa, né? Um exemplo prático aí do dia a dia é o que hoje nós temos com o que é chamado aqui no Brasil a média móvel de casos do Covid-19, tá? Então o que acontece aí? Por que é chamada de média móvel? Se a gente fazer a média aritmética somente, que é, vocês devem lembrar vagamente, que é somar tudo aí e tal, né? Somar tudo e dividir pelo número de valores que somou, a gente pode ter uma tendência nos valores que pode enganar. Por exemplo, tem alguns casos, né, algumas cidades, principalmente as cidades do interior, no caso do número de casos que tem da Covid, eles não costumam, os centros, né, secretarias de saúde e tal, eles não costumam funcionar aos finais de semana. Né? Aqui em São Paulo geralmente funciona todos os dias, mas isso não é um padrão para o Brasil inteiro e para algumas cidades. Aí o que acontece? Se você vai fazer a média do dia somente, você vai ter uma tendência de baixa dos casos. Né? Então a média móvel que é feita aqui no Brasil é fazer a média da semana, porque aí você corrige, né? Esse como que eu posso dizer, esse erro mesmo, né? Você corrige esse erro dos valores que tem, porque no final de semana não tem o levantamento dos casos. O que vai acontecer geralmente na segunda e terça? A tendência é que suba, porque vai juntar todos os casos que teve no final de semana, e aí na segunda-feira geralmente vai subir os dados de casos, né? Então aí, feito a média móvel, o que a gente faz? A gente faz a análise dos casos da semana, né? Um estudo de estatística, né? Que aí vai permitir que os governantes tomem decisões, esse tipo de coisa, certo? Bom, então um pouquinho de estatística aí, tá? Nós vamos começar na página 161 da apostila, falando sobre as medidas de tendência central. Na aula de hoje, eu acho que já deu para perceber, vai ser uma aula mais conceitual, para a gente lembrar o que é cada um, porque geralmente vocês estudam isso no ensino fundamental, né? Geralmente sétimo ou oitavo ano, tá? E aqui, obviamente, vai vir com um nível um pouco mais elaborado, mas são temas que já foram estudados. Então a gente vai tentar recordar o que é cada um desses temas, e no caso das medidas de dispersão, né, que é
a variância e o desvio padrão, eu vou dar a ideia do conceito, porque o que costuma cair no Enem, principalmente, é você saber o conceito desses dois temas. Agora, média, mediana e moda tem que saber como calcular, tá? E aí a gente vai ver os tipos que tem e tal, então vai ser uma aula mais conceitual. Então, começando pelas medidas de tendência central, que é a média. Aqui é importante frisar que tem dois tipos de média, eu acho que é importante vocês marcarem aí no material de vocês, né? Quem não tiver o material, faz só um resuminho da aula, não tem problema, tá? A média tem dois tipos, né? A média aritmética simples e a ponderada, tá? Aqui, ele, no material, pelo menos, ele trata só pelo menos essa primeira parte, só da média aritmética simples, mas tem a ponderada também, tá? E eu vou explicando a diferença das duas. A mediana e a moda, certo? Essas são as medidas de tendência central, ou seja, os valores que estão num ponto médio, num ponto meio de um conjunto de dados. O exemplo vai ser bem simples, porque é uma coisa que faz parte da vida de vocês, da minha também, que é o fechamento de média bimestral, né? E a maioria dos exemplos a gente vai partir daí para depois fazer coisas mais complexas. Então vamos lá. Ao fim de cada bimestre, após o término das provas, acontece em toda a escola o fechamento da média de notas em todas as disciplinas. Caso a nota bimestral a média é dada pela soma, né? Isso aqui, tranquilo, acho que vocês já fazem, né? A soma das notas de todas as atividades dividida pela quantidade de atividades realizadas. A média representa uma tendência do conjunto de valores. Em um caso, que a média bimestral em matemática é igual a 7, significa que, de modo geral, as notas giram em torno de 7, entre parênteses aí, né? Em alguns casos, um pouco mais, em outros casos, um pouco menos do que 7, compensando as diferenças. Então, isso aqui é um conceito essencial para você entender o que significa essas médias de tendência central. Então, o que ele falou aí, né, quando a gente calcula a média de alguma coisa, significa o quê? Que tem valores que estão acima e valores que estão abaixo desse valor, desse ponto médio, dessa medida de tendência central. O exemplo aí do Covid, né, que nós temos aí a média hoje, média móvel, né, vamos usar aqui a média da semana, está em torno de 300 casos. Estou arredondando só para ficar mais fácil. O que significa isso? Que tem dias que eu tenho acima de 300 casos, sei lá, 400, 500 casos, e tem dia que eu tenho abaixo, né? Abaixo desse número de casos, ou seja, 200, 100 casos. Então ela vai oscilando, né? E aí eu acho um ponto de equilíbrio que a gente chama de ponto médio ou média aritmética, que pode ser simples e pode ser ponderada. A simples é a mais comum, né? E aí o que acontece aqui? Nesse caso da atividade que vai dar pra gente, significa a média aritmética simples, que é qual é a principal definição? Que todas as notas ela tem a mesma importância, né? Não tem peso diferente, né? Então, eu não coloquei muita coisa falando da média ponderada, mas vamos imaginar que um professor ele elabore um trabalho valendo 2 pontos, não é? Então ele atribuiu um peso para essa nota, então aí já não é uma média aritmética simples, é uma ponderada. Então no caso dessa nota, né, todas as notas que tirou ali das atividades, né, do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, todas elas têm a mesma importância, têm o mesmo peso, não foi atribuído critérios diferentes, pesos diferentes para os valores, né? O cálculo da média ponderada é um pouquinho diferente, só para critério de curiosidade, as duas caem no Enem, né? Se não tiver nenhum exercício que fala da média ponderada, a gente vai ter que elaborar alguns exercícios que fala dos dois para a gente entender a diferença, tá? Bom, então aqui falou das notas das quatro atividades aí que um determinado aluno fez, ele tirou 6, 5, 10 e 7, e a média aritmética é igual a
a 7, né? A média aritmética simples. Então eu fiz aqui do lado, só para a gente poder dar uma lembrada, o que seria a média aritmética simples. Então foram 4 notas, então soma-se tudo e divide por 4, porque são 4 atividades realizadas. Se fosse 10, dividiria por 10 e assim sucessivamente. Então 6 mais 5 dá 11, 11 mais 10, 21, mais 7, 28. Então vai ficar 28 dividido por 4, que é igual a 7, né? Então a média aritmética aí, no caso, seria 7, tá? Aí ele vai falar sobre a parte, já preparando para a gente entender os outros conceitos das medidas de dispersão. Ele vai falar, analisando cada nota, da primeira até a quarta, né? A variação que ela vai ter referente à média, né? Então a primeira nota foi 6, aí 6 menos 7 dá menos 1, então ela está um ponto abaixo da média. O 5, 2 pontos abaixo da média. O 10, 3 pontos acima da média. E o 7 está na média, né? Uma curiosidade importante: quando soma-se os valores, a gente vai encontrar igual a 0, né? Isso é um padrão, né? Porque a gente vai ter o equilíbrio, a média gira em torno de equilíbrio, então somando tudo, tem os valores a mais, valores abaixo, né? E aí, somando tudo, você vai encontrar sempre 0, ele fez a soma lá, certo? Bom, aí continuando aqui, esses textos todos estão no caderno, né? Caderno São Paulo Faz Escola. Vamos lá então, lá ele vai falar, ó, somando as diferenças de cada nota pela média aritmética simples, o total sempre será igual a 0, compensando os desvios superiores e inferiores à média. Então tem valores a mais, valores a menos lá que ele falou, né? Para fazer uma análise mais precisa, será necessário o uso de outras medidas de tendência central, que é chamada de mediana e moda, tá? Então essas vão analisar os valores, né, do médio, a tendência central, certo? A comparação entre moda, média e mediana é fundamental para dar o significado à média. O estudo e a compreensão do significado da média, mediana e moda só farão sentido levando em conta as medidas de dispersão, que é outro conceito aí da parte de análise de medidas de tendência central, tá? E ele colocou aqui 3 conceitos: amplitude, variância e o desvio padrão, tá? Os 3 primeiros, que é média, mediana e moda, tem que saber calcular, não é tão difícil também, tá? E aqui na parte da amplitude, variância e desvio padrão, o desvio padrão costuma cair no Enem também. Na ENTEC não cai, na ENTEC cai só média aritmética simples. E aí o que acontece, né? É um cálculo, não é difícil, mas é um pouco trabalhoso de fazer. Então, pela tendência do que eu vi das questões do Enem, ele cai mais sobre o conceito de analisar uma tabela, analisar um gráfico, alguma coisa assim, e trabalhar essa ideia do desvio padrão, né? Porque é um cálculo um pouquinho extenso para fazer. Então a gente vai, essa parte de medida de dispersão, eu vou explicar o cálculo, como que é feito, mas na maioria dos exercícios a gente vai fazer com o auxílio da tecnologia, tá? Bom, aqui ele faz um resumo que eu acho muito importante de a gente poder entender, né? Principalmente como é uma aula conceitual, e dar uma lembrada no que é cada um. Então olha lá, média aritmética é o somatório de todos os elementos dividido pelo número que somou, igual eu fiz lá na primeira lá. A moda, né? A gente costuma falar que a moda, o que é estar na moda, né? O que está na moda é o que a maioria das pessoas estão usando, né? Então, no caso aqui, usando os termos da estatística, é o que tem a maior frequência ou que aparece mais vezes, tá? Então, se não tiver nenhum dado que não aparece nenhuma vez, a gente não tem uma moda, né? E a gente geralmente fala que os dados são amodais, né? O A é no sentido de ao contrário, tá? Se eu tiver 2 modas, bimodais, trimodais e assim vai, tá? A mediana que o pessoal costuma confundir, também é uma medida de tendência central, mas não tem a ver muito com a média, o cálculo é totalmente diferente, tá? A mediana é determinada pela ordenação dos dados
de forma crescente ou decrescente. Isso aqui, estatística, é chamado de rol, tá? Quando eu organizo uma coisa em ordem crescente ou decrescente, é chamado de rol. E aí eu vou determinar um valor central, tá? Como é só o conceito aí, a gente vai ver, mas organizando os dados, por exemplo, eu tenho 5 dados, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quem que seria, depois que organizou em ordem, geralmente a gente vai fazer crescente, tá? Mas poderia ser feito em ordem decrescente também. Geralmente crescente. Então, organizei os dados numa ordem crescente. Quem que seria a mediana, no caso de 5 números? O que está na posição central depois que for organizado, né? Então, vou usar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O 3, ele seria a posição central, ele vai dividir em 2 grupos separados, né? É bem tranquilo de fazer a mediana, tá? Tem um exemplo aí, a gente vai fazendo aí na apostila, mas esses 3 primeiros é cálculo, tem que saber fazer, tá? Amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, conjunto de dados, bem tranquilo. A variância, né, mostra o quão distante cada valor está em relação o central, né, o valor central, que é a média. Igual a gente viu lá, a gente viu que tinha notas que estavam a mais, que estavam a menos, aquilo que é a variância, né, de quanto que está variando em relação à média, tá? E o desvio padrão, que é o último tema aí, né, dessa primeira parte, vai ser vamos ler aí que fica melhor, né? Aparece junto a média aritmética, informando o quão confiável é esse valor, né? Então, geralmente a gente estuda média, moda e mediana no primeiro bloco, e depois variância e desvio padrão, que eles estão relacionados, né? O desvio padrão, ele vai apontar o que a gente chama de regularidade dos dados. Então, como essas medidas são medidas de dispersão, a palavra dispersão quer dizer, né, coisas voando, assim, coisa afastada, distante, né? Então, o desvio padrão, ele vai indicar uma regularidade nos dados, né? Então, depois a gente vai analisar com um exemplo também, relacionando médias escolares. Bom, então aqui ele vai dar um exemplo para a gente poder analisar. Em cima desse exemplo eu vou detalhar um pouco mais o que significa a variância e o desvio padrão. E aí na apostila, na página 163, tem um exemplo do cálculo da variância do desvio padrão, tá? Bom, então vamos lá. Vejamos o exemplo a seguir. A direção da Escola Saberes fará uma análise de desempenho de uma turma do terceiro ano do ensino médio, observando a quantidade de alunos que representam notas superiores a 6 em matemática. Desculpa. A diretora Andréia solicitou ao professor Raul que o professor Raul montasse uma tabela com uma quantidade de alunos com nota maior do que 6 ao longo do ano, bimestre a bimestre. Os alunos do terceiro B, está aí as notas, né? Então, o que acontece aí, né? Ele pegou de uma sala só, tá? No caso do terceiro B, e não de todos os alunos, certo? Então, isso é uma parte importante que eu vou explicar para vocês o que muda no caso da fórmula que tem aí na apostila, tá? Bom, então, para fazer a média, no caso dos alunos aí do terceiro B, né? Então provavelmente tem pelo menos o A tem, né? Aí não dá para saber se tem os outros, mas pelo menos o A tem. Então aí ele colocou algumas fórmulas. As fórmulas a gente já conhece algumas, só está em um padrão matemático, mas aí a gente vai tentar destrinchar para melhorar um pouquinho aí a compreensão de vocês. Então, a primeira parte, a média aritmética, no caso, a simples. Esse X com uma barra em cima significa a abreviação matemática para a média, tá? Então, você percebe lá que tem X1, X2,
e infinitamente até um x, um n qualquer, né? E tudo isso dividido por n. É basicamente o que a gente fez lá, né? Soma tudo e divide pelo número que somou, né? Embaixo tem uma notação que geralmente é usada na parte de estatística, com esse símbolo aí, né? Que parece um M deitado. Essa letra significa sigma, tá? Sigma é como se fosse o S do alfabeto grego, e a abreviação de soma, né? Quem fez Excel já deve ter elaborado algumas planilhas e tal, e tem um botão autossoma, que é basicamente esse símbolo aí, né? Que é a letra sigma, que ele faz a soma de tudo. Então, basicamente, quando tiver isso daí em matemática, né? Principalmente quem for fazer ensino superior vai encontrar um pouquinho, é sobre a soma, né? A soma de os valores aí, tá? No caso aí, ele pegou o exemplo, eu não vou detalhar muito, porque eu creio que é muito tranquilo para vocês. Ele pegou as notas que tinha lá, né, dos alunos do terceiro B, e somou todas as notas. Então, o x1, que é o primeiro valor, x2, x3, x4, somou tudo, né? Então, no caso lá, o último valor é o n lá seria 4. Então, somou tudo, dividiu por 4 e encontrou a média 8,5 ou 8,50, certo? Então, média aritmética simples, tá? Bom, aí tem a parte da moda, né? A moda, a gente percebe que não existe nenhum valor que repete nesse conjunto de dados que foi apresentado. Então, tem o 8, 13, 9, 4. Então, não tem moda, tá? Então, aí é o que ele falou, porque não existe nenhum valor que... Por exemplo, se aparecesse a nota 8 duas vezes, esta é a moda, né? O valor que está repetido, né? Bem tranquilo a moda de fazer, certo? E aí, a mediana é um pouquinho diferente. Nesse caso aí, eu particularmente não achei bom o exemplo, porque tanto a média quanto a moda deu a mesma coisa. Isso não é um padrão, tá? Sempre vai dar igual, né? Então, a dificuldade aqui é que tem um conjunto de números que é par, tá? Então, são 4 números, a amostra é par, então a gente não consegue identificar um valor central. Outra coisa importante de observar, que na tabela foi apresentado 8, 13, 9 e 4. Tá vendo que quando foi feito a mediana, ele já organizou, né, esses dados em uma ordem crescente, do menor para o maior. Aí a gente não consegue identificar de cara esse valor que está no meio desse conjunto de dados, né? Então, aí o que a gente faz lá? Quando a gente não consegue identificar, que é par, né? Qualquer conjunto de números par, 2, 4, 6, 8, assim vai, a gente vai ter que fazer a média aritmética dos valores centrais para descobrir qual é o valor que está lá no meio, no centro, tá? E aí ele fez o exemplo aí, que é bem tranquilo. Os valores que estão no meio, como são 4, seria o segundo e o terceiro valor, não é isso? Então, somando os dois, 8 mais 9, que é os valores que estão lá no meio, vai dar igual a 17. 17 dividido por 2 dá 8,5. Aí, só para entender, eu coloquei aqui de novo a organização dos dados e para entender o conceito da mediana, para não confundir, né? Porque geralmente nas questões que a gente tem por aí de vestibular, especialmente do Enem, ele pede, calcule a mediana dos dados, e tem situações que coloca moda, situações que coloca média, né? Então a gente precisa estar por dentro dos conceitos. Então, organizando os dados em ordem crescente lá, a mediana está exatamente no meio, aquele valor central. A gente percebe que vai dividir o conjunto de dados em dois grupos iguais, né? Então a gente tem dois números antes da mediana e dois números depois da mediana, certo? Então tem que tomar cuidado com esse conceito aí. E vou frisar novamente, isso foi uma coincidência, não significa que a média e a mediana sempre vai dar a mesma coisa, tá? Até porque é um jeito diferente de fazer e na maioria dos casos não vai dar valores iguais, tá? Mas é bem tranquilo esse tema aqui, certo? Bom, aí o que eu vou fazer aqui? Na continuação da apostila, na mesma página, página 162, ele já vai falar da variância, vai dar a fórmula e vai ter o cálculo para exercer aí sobre o desvio padrão e sobre o coeficiente de variação. Então eu peguei um exemplo para a gente entender o conceito, porque a ideia é entender o conceito
desses temas aqui no caso das medidas de dispersão, tá? Então eu peguei aqui um exemplo bem simples de nota para a gente poder entender, não tem na apostila, aí se você quiser copiar no caderno, não sei, colocar em algum lugar ou só fazer algumas anotações, que é para entender o que significa a variância e o que significa o desvio padrão. Tá lá as abreviações, o V de variância e o S, que é usado como desvio padrão, tá? Bom, então aí eu coloquei o exemplo. Ó. 2 alunos fizeram 2 provas e tiveram as seguintes médias. Então o aluno A, ele tirou nota 9 e nota 5, nenhuma. O aluno B, ele tirou nota 7 e nota 7. Qual aluno teve o melhor rendimento? Ou seja, qual aluno foi mais regular? Aí o que a gente vai perceber? Que o ideal aqui, né, o que todo mundo vai pensar é fazer a média, não é isso? Então eu vou fazer a média para ver quanto que ele tirou. Fez 2 avaliações, somo, divido por 2 e vou fazer a média, né? Então vou fazer aqui, ó. Então o primeiro aluno, 9 mais 5, né? 9 mais 5 costuma dar 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, a média do aluno A é igual a 7. O aluno B, fazendo 7 mais 7 dá 14. Né? 14 dividido por 2 também dá 7. Então, para a gente comparar, né, a situação, às vezes você só fazendo a média aritmética simples, você não chega a conclusão nenhuma, né? Porque o que a gente percebe aí? Que os 2 alunos, eles tiraram a mesma média, tirou 7, tirou 7. E aí, qual que é melhor, né? Vamos supor que a gente fosse fazer uma classificação de um concurso, né? Alguma coisa assim. Como que a gente chegaria no aluno que teve o melhor rendimento aí? Então, nós vamos ver os outros conceitos, que é o conceito de variância e de desvio padrão, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou fazer primeiro a variância. Igual que a gente fez, né? A variância, o que é, né? Eu não vou ficar colocando muito texto para vocês marcarem, né? Mas a gente vai ver o quanto que está variando em relação à média, né? Então, o conceito de variância. E a gente tenta chegar numa média dessa variância também. Então, vamos lá. Então, a variância do A, primeiro valor, igual estava lá na apostila, né? Então, fica 9 menos 7 dá 2. Então, ele ficou 2 pontos acima da média. E a segunda nota do aluno A foi 5 menos 7 menos 2. Então, aí ele fica 2 pontos abaixo da média, igual a gente viu o conceito lá da média. E aí, o que a gente vai fazer? Se a gente for somar, igual a gente viu no exemplo da apostila, vai dar 0, não é isso? Então, dando 0, a gente não chega a conclusão nenhuma. O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esta variância aí, né? A gente vai corrigir para transformar para números inteiros. E o que nós vamos fazer? Que aquele menos 2 ali e o 2 positivo, se a gente fazer elevado ao quadrado, elevado à segunda potência, né? O número elevado à segunda potência da álgebra básica, a gente sabe que dá um número positivo, né? Então, a gente vai corrigir para esses valores que estão abaixo da média, que isso sempre vai acontecer por alguns casos, né? Então, aí a gente vai corrigir fazendo ele ao quadrado, tá? Então, eu estou destrinchando a fórmula para explicar para vocês o conceito. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado, que é os pontos que estão acima da média vai dar 4, né? E menos 2 ao quadrado também vai dar 4 positivo. Então, os dois agora estão positivos, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média desta variância, saber a média dela daí, tá? Então, fazendo a média de 2 números, eu vou pegar 4 mais 4, né? Dividido por 2, porque são 2 números aí, né? Então, vai ficar 8 dividido por 2, que costuma dar 4. Então, a média da variância desse primeiro aluno foi igual a 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo aluno, que tirou 7 e 7. O que a gente vai perceber aí, né? Do aluno B, 7 menos 7 dá 0, ele não oscilou em relação à média, e 7 menos 7 também dá 0, tirou 2 7, né? Vou fazer ao quadrado para corrigir os eventuais valores que estão abaixo da média, nesse caso aí não tem nenhum, né? Então, 0 ao quadrado vai dar 0 também. Vou fazer a média, tá? 0 mais 0 dividido por 2, vai ficar 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, a média da variação da variância, né, do primeiro é igual a 4 e a variância do segundo é igual a 0, certo? Então, a primeira parte é calcular a variação, fazendo elevado ao quadrado para corrigir eventuais valores que estão abaixo da média. Continuando agora,
o desvio padrão. O que vai ser o desvio padrão? O desvio padrão ele vai analisar a regularidade, né, dos dados, e aí o que acontece aí? Como a gente fez elevado ao quadrado para corrigir os valores que estão abaixo da média, agora a gente vai fazer o contrário para voltar ao valor real. O que é o contrário? Fizemos elevado ao quadrado, vamos fazer a raiz, né? Então vou fazer a raiz, que aí seria o desvio padrão, né? Então a raiz da variância, né? Então a raiz de 4 é igual a 2. Então o desvio padrão desse primeiro aluno é igual a 2. E o segundo aluno, a raiz de 0 é igual a 0. Então a gente chegou no desvio padrão. Então só para fechar, a gente calculou a variação em relação à média, elevamos ao quadrado para corrigir eventuais valores que ficariam negativos. Depois, para corrigir aquele quadrado que nós fizemos, nós calculamos o desvio padrão fazendo a raiz quadrada, né? O que a gente percebeu? O primeiro desvio padrão deu 2 e o segundo, do segundo aluno, aluno B, deu 0. O que significa isso aí? Qual é a conclusão que a gente tira? A gente vai tirar que o aluno B ele foi mais regular naquele processo de avaliação de prova ou sei lá o que, né? Então, o aluno B ele foi mais regular em relação ao aluno A. Por quê? Porque o desvio padrão deu 0. Tá? E qual é o conceito para a gente saber dessas medidas de dispersão dos valores lá que estão no conjunto de dados? Quanto mais próximo de 0 o desvio padrão dá, mais regularidade eu tenho nesses dados. Então a gente percebe que o segundo deu 2 porque ele ficou oscilando, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo em relação à média. E o aluno B, né, ele ficou numa regularidade melhor em relação aos dados. Então, se a gente fosse analisar por um critério do desvio padrão, a gente identifica que o aluno B ele foi mais regular, ele teve o melhor rendimento em relação ao aluno A. Tá? Este é o conceito do desvio padrão. Ele vai analisar regularidade nos padrões, né? Então, quanto mais no conjunto de dados, quanto mais próximo de 0 esse desvio padrão dá, melhor, menos dispersão eu tenho nos dados, tá? Aqui agora na apostila ele coloca as fórmulas, né? E colocou uma, mas existem duas fórmulas para poder fazer o cálculo da variância. Aqui eu vou deixar como lição de casa, tem o cálculo passo a passo, né? Aí vocês tentam fazer para o exemplo que ele deu da apostila, só lembrando o exemplo era média, né, a aritmética de alunos do terceiro ano, ele fez numa única sala, né? Então ele vai usar a primeira fórmula que está aí na apostila, que calcula a variância, tá? Então lá o x1, x2, x3 e xn, né, um valor qualquer, o menos e aquele x barra ali em relação à média, elevado ao quadrado, igual a gente viu, para corrigir os eventuais valores que estão abaixo, que estão acima da média, né? Os valores, na verdade, para corrigir os valores que estão negativos. Senão, a gente somar, a gente percebeu lá no primeiro exemplo que vai dar 0. E aí tem duas fórmulas, né? Essa primeira fórmula, ela é a variância amostral, que ela vai analisar um conjunto de dados. Repara que ela tem o menos 1 embaixo. A outra parte, né, é só uma simbologia usando o sigma, que é para somar tudo, a gente já viu na parte da média, né? E a outra fórmula aqui também é a mais utilizada, em a maioria dos casos, é o que é chamada de variância populacional, que é para todos os dados. Então, o que a gente percebe lá? Ele vai usar a primeira fórmula, por quê? Porque fazendo esse menos 1 ele corrige eventuais erros que tem, né? E aí o que acontece aí? Ele repara que no texto, no enunciado do problema, tinha alunos do terceiro, ele pegou só o terceiro B, que é uma sala, e ele não pegou todo o conjunto de dados, né? Então, se ele fosse analisar para todo o conjunto de dados, que foi mais próximo do que eu fiz do exemplo anterior para vocês, né? Os valores da nota lá, que estava oscilando
de 7, né, para mais e para menos, teria que usar a segunda fórmula, que está analisando todo o conjunto de dados. Como ele pegou uma amostra, uma parte dos dados só, ou seja, no caso, o exemplo, uma sala, então ele vai usar a primeira fórmula, né? Então, assim, geralmente vai usar a segunda, que analisa o conjunto de dados, mas tem essa primeira fórmula que analisa a parte dos dados. Você vai perceber que o que muda é só aqui embaixo eu faço por -1 e na outra eu faço por o N, né? No caso aqui, comparando as duas, no caso da apostila aqui, ele vai dividir por 3, né? Porque está analisando uma parte dos dados, e se fosse a populacional, ou seja, fosse avaliar tudo, pensando aí, né, com 4, né? Sei lá, 4 salas, por exemplo, aí eu teria que dividir por 4, né, que é mais próximo do que a gente fez aí, certo? Bom, tá o cálculo passo a passo, eu aconselho vocês a fazer o seguinte, né, tá a resposta, tudo aí feito aí da variância e tal, era bom vocês pegar aí no celular e tentar fazer esse cálculo para ver se consegue chegar na resposta, que é a variância no caso do exemplo que ele deu, né, que está na página 162, aí já está na página 163, a variância deu 13,66, certo? Bom, então aí fazer essa parte aí. Depois o que que fez? Como está elevado ao quadrado, igual a gente fez lá no tema anterior, né, para corrigir os valores que ficou abaixo, por exemplo, tem dois valores que ficaram abaixo aí da média, né? Tem dois valores que ficaram abaixo, né? O 8 e o 4, né, que ficaram abaixo da média. Esses valores vão dar negativo, aí tem que fazer ele elevado ao quadrado para corrigir, porque se somar tudo vai dar 0, né? E aí depois, no final, calcula o desvio padrão, tá lá, né? Já igual a gente fez, a gente faz a raiz desse desvio padrão. Calculando o desvio padrão, deu aproximadamente, aquele sim para quem não lembra, aproximadamente, né, que tem aí, né, 3,70. Então isso é o desvio padrão. Repara que ficou um pouco distante de zero, não é? Essa distância de zero insinua que esses dados eles estão muito dispersos. Então você percebe o quê? Que a primeira nota, né, lá, o primeiro valor lá foram 8 alunos, depois 13, depois 9, depois 4, né? Então teve uma oscilação, né, bastante nos dados, por isso que deu um pouco distante de zero. E aí, por último, eu não vou entrar em muitos detalhes dessas formas, porque eu creio que vai cair só conceitualmente falando, tá? Por último, tem o coeficiente de variação, né? Então, ele vai fazer... depois vocês corrigem aí da apostila, que faltou, tá lá, o CV, né? Que é a abreviação. O 100, porque isso aí vai ser transformado para um número percentual. Repara lá embaixo, lá no final do cálculo, lá, a porcentagem, não é? Então, por isso que tem o 100 ali para transformar em valor percentual. E aí tem a razão, que é o desvio padrão, no caso S, dividido pela média, né? Aí você tem um cálculo para analisar essa taxa de variação, né? Então tá lá o cálculo lá, feito obviamente na calculadora, pode fazer, não tem problema nenhum, só para conferir. E aí vezes 100, porque para transformar em porcentagem, né? E aí, assim, só basicamente, eu não coloquei aí, porque eu não quero entrar em muitos detalhes para esses temas, porque a gente vai ver de uma maneira mais superficial, mas se o valor desse coeficiente de variação ficar entre 15%, eu tenho pouca regularidade nos dados. Se ele ficar de 15% a 30%, eu tenho uma dispersão regular, né? Então ele variou, mas não variou muito. E se ficar acima de 30%, né, que foi o caso aí que deu 43,52, a gente tem uma dispersão grande dos dados, ou seja, eles estão muito distantes da média, né? E aí é isso que o coeficiente de variação vai analisar. Geralmente vai ser um valor percentual, por isso que tem vezes 100 aí, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, tá? Depois, na semana que vem, nós vamos fazer algumas atividades. Vamos focar mais em média, mediana e moda, que são os temas que caem no Enem, né? Quem for fazer o Enem, aconselho a tentar fazer os cálculos, porque às vezes na média ele pega... calcula a média de 8 números, por exemplo, né? E se você usar a calculadora, chega lá que talvez você não consiga fazer, né? Geralmente coloca números grandes também,
para complicar um pouco. Então, caso for a média e não for, por exemplo, sem números, sei lá, aí fica difícil, né? Mas se for os valores grandes assim, o ideal é tentar fazer sem a calculadora. E no caso da variância do desvio padrão, nós vamos, dependendo do exercício, fazer com o auxílio da tecnologia. Tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.